Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Abençoado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos repetir? Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga aí, o tempo está próximo. Senta um pouco. Por que guardar a palavra? Apocalipse, verso 1 e verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia, bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está o quê? Próximo, está próximo. Bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem, que guardam, e aqui guardar é no sentido de obedecer. Obedecer, ser obediente, é nesse sentido. Se você não obedece, não está guardando. Se você não obedece, não tem palavra que você guarda. Você sabe palavras decoradas. Eu conheço homens e mulheres que decoram muitos textos da Bíblia. Sabem citar os textos, mas não obedecem. Eu tenho um amigo, ele é um homem de grande patente militar. Ele é um capitão, mas ele não é evangélico. Ele gosta muito de mim, aparentemente gosta muito de mim, né? Assim, quando a gente se vê. Quando ele me vê, ele fica citando os textos do profeta Ezequiel. E eu digo assim: você conhece a Bíblia? Ele disse: eu estudei num seminário. Mas sabe a Bíblia? Mas eu disse a ele: ainda te falta uma coisa. Te entregares a Jesus. Ele disse: pastor, é difícil. Não é difícil. Tem uma dificuldade, mas se a pessoa for humilde, a palavra entra no coração e se planta lá na boa terra. Porque o coração bom, a boa terra, não quer dizer que a pessoa é boa, quer dizer que a pessoa acolheu a palavra e confiou na palavra. De pessoas boas, o inferno está cheio. Muita gente boa vai perecer e vai se perder eternamente, porque se acha boa. Minha dificuldade na pregação do Evangelho não são com as pessoas complexas, são com as boazinhas. Porque as boazinhas, elas dizem assim: eu estou bem, sou legal. Só falta dizer: eu sou perfeito. Eu tento dizer para as pessoas boazinhas, que me veem como um pastor, eu tento dizer para elas que eu não sou perfeito. Tento mostrar para elas que eu não sou. Que a perfeição vem de Deus. E eu queria dizer para você nessa noite que todo aperfeiçoamento vem do Senhor. Então, quando a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra, a Bíblia quer dizer que são abençoados aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra. Abençoados. Bem-aventurado quer dizer feliz. Mas tem uma tradução, a Bíblia judaica, que ela coloca abençoados. E tem outras traduções também que colocam, não sei se alguém tem aí, né? Abençoados. Mas eu sei que a maior parte vai dizer bem-aventurados. Ou as mais modernas vão dizer felizes, né? E abençoados são aqueles que ouvem e guardam a palavra. A visão da bênção aqui no livro de Apocalipse é para aqueles que leem o livro de Apocalipse. Literalmente é isso. Literalmente é para aquele que lê Apocalipse. Mas para nós evangélicos, nós pegamos o texto com a interpretação que ela nos dá, a possibilidade de que é para toda a Bíblia, não é só o Apocalipse, não é só a leitura do Apocalipse, é a leitura da Bíblia toda. É aquele que lê toda a Bíblia, toda a palavra. Tem um autor que ele diz o seguinte: o Apocalipse seria melhor compreendido se nós o lêssemos olhando para a Bíblia toda. Muita gente isola o Apocalipse lá, achando que aquilo é uma gaveta fechada só para aquele lugar.
Não, Apocalipse cabe na Bíblia toda. Peça o Espírito Santo de Deus para iluminar seu coração. Quando a palavra diz assim, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda a palavra de Deus, no sentido de obedecer, Deus está falando com você. Deus está dizendo que se você ler a palavra, você vai ser abençoado. Deus está dizendo que se você ler a palavra, você vai ser bem-aventurado. Deus está dizendo para você que se você ler a palavra, você será feliz. E feliz aqui refere-se muito mais à palavra feliz. Esse bem-aventurado aqui refere-se muito mais à palavra feliz que a gente tanto fala por aí. Refere-se à circunstância favorável que Deus põe numa pessoa. Você vai ser uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia de luz. Nem me chame de místico. Eu estou falando dentro da Bíblia. Eu sei, os espíritas gostam quando eu digo isso. Mas os espíritos também precisam ouvir a palavra. Amém? Então, se eles ouvirem e entenderem, glória a Deus. Você vai ser uma pessoa iluminada se você ler a palavra. Você vai ser uma pessoa cheia de luz se você ler a palavra. Porque Deus estará em você. E não tem coisa melhor do que Deus estar numa pessoa. A Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que lê. Jesus diz em João 5,39. João 5,39. Tem uma Bíblia aí? Se não tiver, a gente bota uma para você aqui na tela. João 5,39. Pode ser a Ara. Pode ser a Ara. Tem a Ara? Tem? Pronto. Eu gosto desse texto aí da Ara. Já está aí? Oh, beleza. A palavra do Senhor diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, não vou ser salvo porque o pastor está falando, não. Vamos ver lá na Bíblia. Vamos ver na Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, mas eu sou uma pessoa bonzinha, eu vou me converter de quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão do reino dos céus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, os que leem a palavra de Deus não são apenas os que leem, não são apenas os que estudam. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse sentido hoje aqui, que a pessoa que lê a palavra de Deus não é apenas aquele que lê ou que estuda a palavra de Deus, mas é aquele que se alimenta da palavra. E eu queria chamar a sua atenção para você mudar a sua visão de Bíblia. A Bíblia é o teu alimento espiritual. A Bíblia é o pão de Deus que desce do céu. Tipo um maná de Deus no Novo Testamento. Todos sabem a história de Moisés, que ele ia pelo deserto e não tinha comida. E o povo estava com fome. E Deus disse, eu vou mandar para vocês um maná. E caiu o maná e o povo se alimentou. E Deus falou com Moisés lá em Deuteronômio, eu vou deixar esse povo ter um pouco de fome para que eles se lembrem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Não é só o pão, o maná que cai do céu, mas é o pão, o maná, a palavra de Deus que alimenta o crente. A pessoa é alimentada pela palavra de Deus. A pessoa pensa assim de manhã cedo, pão, café, cuscuz e a palavra. E a palavra é o pão de Deus que desce do céu, que alimenta o mundo. É o pão que vem do céu. Qual é o pão que vem do céu? É a palavra de Deus. Ela vem e ilumina a tua mente, ilumina teus caminhos, ilumina a tua estrada. A palavra de Deus se alimenta. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vejo a palavra de Deus como um rema, eu vejo ela como um cumprimento, eu creio nela, eu me alimento dela.
Eu antigamente lia a Bíblia para entender a Bíblia. Eu nunca entendia. Então eu orei a Deus, pedi o Espírito Santo para me ensinar a entender a Bíblia. Então eu ficava lendo lá. E fui para o seminário, me apliquei na interpretação da Bíblia, nos estudos de interpretação da Bíblia, da homilética também. Eu tinha que me preparar para pregar, então eu tinha que me preparar. Mas não foi suficiente. Tudo aquilo não era suficiente. Eu via que faltava uma coisa. Eu tinha os comentários, eu tinha os livros, eu lia tudo, eu lia a Bíblia. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Já tinha lido a Bíblia várias vezes. De Gênesis ao Apocalipse. Já tinha riscado muitas Bíblias. Eu compro uma Bíblia e fico riscando ela, lendo e riscando, lendo e riscando. Eu tinha feito isso. Muitas vezes o pastor estava pregando e eu acompanhando a palavra. A palavra estava em mim. A palavra fica para mim, irmãos, como palavras escritas no céu. É assim que eu vejo, entendeu? Eu não vejo a palavra assim mais um texto. Eu vejo como algo que Deus escreveu no céu para mim. Eu vejo a palavra aqui na minha frente e ela vai me orientando. Eu queria muitas vezes ler muitas porções da Bíblia, porque eu achava que fazendo várias porções talvez as pessoas não entendessem. E Deus me ensinou, não é a quantidade. Não é a quantidade, é o que eu quero. Se Deus te der um pouquinho de palavra, aquele pouquinho te alimenta. Se Deus te der muita palavra, aquela muita palavra te alimenta. Amém? Basta, na verdade, uma palavra. Para você ser alimentado, só precisa de uma palavra. Eu hoje não leio mais a Bíblia apenas para ler. Não estudo mais a Bíblia apenas para estudar. Eu me alimento. Todo dia eu me alimento. Deus falou comigo. Minha palavra não é para você ficar destrinchando como um cientista. A minha palavra é para alimentar você e alimentar a igreja. A minha palavra é para eu levar você aos pastos verdejantes. Você vai ser conduzido aos pastos verdejantes, se alimentando da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí vem Jesus lá em Mateus, no capítulo 6, nos ensinando o Pai Nosso, no verso 11. Mateus capítulo 6, verso 11. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí o cara pensa assim: feijão e arroz, tá bom. Mas Jesus está falando também da sua palavra. Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, e não comeu nada, e ele estava alimentado, porque ele estava alimentado pela palavra de Deus. Ele próprio é a palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo divino. É Jesus o verbo divino, é Jesus a palavra viva de Deus. É como se a palavra de Deus se tornasse o Filho de Deus que nos salvou. É como se a voz de Deus se transformasse no Filho de Deus. Ai, meu Pai, revela, Senhor. A voz de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, é o Filho de Deus que nos salva. Portanto, a sua palavra, a palavra do Emanuel, o Deus que está conosco, ela cai como um orvalho sobre a sua igreja e sustenta a sua igreja. Lá no Velho Testamento, o maná era o pão dos hebreus. Se alguém pegasse além, aquilo apodrecia, porque Deus disse assim:
Pega só a porção diária, a porção de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná de cada dia nos dá hoje. A palavra de cada dia nos dá hoje. Mas tem uns irmãos aí que são meio gulosos. Pega uma palavra de um pastor aqui, de outro pastor ali, a internet aqui, daí tá doido. Dando pirueta, mandando recado pelo WhatsApp. Pastor, não estou entendendo isso aqui. Irmão, Deus te dá uma palavra. Essa palavra é na sua leitura. Para de ficar ouvindo muita gente aí. Você quer ficar doido? Porque tem de gente no YouTube com muitas palavras. E Deus tem uma palavra para você. Pegue o seu pão e coma. E se alimente. E Deus vai sustentar você com essa pequena palavra. Êxodo 16, de 14 a 21. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 16, de 14 a 21. Quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com um homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso. Amanhã é o santo sábado ao Senhor. O que quiser descozer no forno, cozei-o. O que quiser descozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Então, Deus tem um plano para você aqui. Uma porção da sua palavra a cada dia. Você vai combinar com você mesmo, você e Deus. Eu preciso mudar a minha visão da fé. Eu preciso ler a palavra. Ler não só para você, ler para outros ouvirem. Quando você lê a palavra para outras pessoas ouvirem, Deus trabalha naquela palavra. Paulo diz em Romanos 10, 14, como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, 14, tem aí? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Precisa ter alguém lendo a palavra. Meu pai lia a palavra de madrugada, 4 horas da manhã, ele lia a Bíblia. E eu deitado, embrulhado, ouvindo. Abençoado aquele que ouve, diz o Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Romanos 10, 17 diz assim, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa é uma palavra que você nunca pode esquecer. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, leia a palavra. Sua missão é ler a palavra. Deus tem poder de fazer a obra dele frutificar com a leitura da palavra dele. Apocalipse 2:7. Olha que palavra o apóstolo João tem para nós nessa noite. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é qualquer ouvir.
Não é ouvir, eu estou escutando o que você está dizendo, não é isso. Não importa o que eu digo, importa o que a palavra diz. A palavra diz, e ela te diz, quem tem ouvidos, ouça. O ouvir adequado que gera obediência. Porque a Bíblia também diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3, abençoado, bem-aventurado e feliz é aquele que obedece. Obedece no sentido de guardar, aquele que guarda a palavra. Guardar a palavra. O salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque, irmãos, devemos guardar a palavra. Porque a palavra é o alimento de Deus para a vida de todo cristão. E todo aquele que obedece à palavra é prometida uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus para o seu coração, para a sua vida, só lendo a palavra. Pois é, a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Ela é o pão de Deus que veio do céu. Ela é o maná do céu que te alimenta. Quando você vê fechado, parece um livro. Mas quando você abre, Deus fala com você e te alimenta. Olha o que Deus diz aqui, Salmo 45, verso 10. Ouve, ó filha, considera e inclina teu ouvido. Inclina teu ouvido. Ouve, considera, inclina teu ouvido. Se você ouvir a palavra de Deus, inclinar o seu ouvido para as coisas de Deus, Deus vai te abençoar muito. Porque o plano dele é abençoar você, sua casa e sua família. Eu quero concluir. Por que guardar a palavra? Por quê? Porque bem-aventurado é aquele que lê. Por que guardar a palavra? Porque bem-aventurado é aquele que ouve. Por que guardar a palavra? Porque bem-aventurado é aquele que obedece. Que Deus nos abençoe. Amém?